Dilma Rousseff tem dito a assessores que não vai contemporizar com denúncias de corrupção e as demissões continuam no Ministério dos Transportes. E assim a presidente vai firmando um estilo próprio. O Congresso entrou em recesso, mas um debate continua sobre os donos do poder no Senado. Fatos e Versões vai falar também dos rumos da economia no país. Os meus convidados da semana são Ribamar Oliveira, do jornal Valor Econômico, e o Alon Feuerwerker, do jornal Correio Brasiliense. E nós vamos começar falando desses 6 meses de Dilma Rousseff no governo, ela tentando marcar um estilo, ser rápida quando se trata de denúncia de desvio de recursos públicos, mas acaba espremida entre a sua vontade e a pressão dos aliados. A oposição tentou de todas as formas fazer o diretor do DENIT falar. Mas tanto no Senado quanto na Câmara, ele defendeu o governo para a decepção dos inquisidores. O fogo pagou. E com a conta quitada, Luiz Antônio Pagô tenta manter o cargo. A minha situação funcional, portanto, é uma situação de férias. Mas não é o que pensa o Planalto. A presidente, marcando o estilo próprio de comandar, já escolheu um novo ministro e exigiu uma faxina geral na área dos transportes. Quando acontece alguma coisa errada no governo, eu fico triste. É mesmo? Fico. A semana terminou em confraternização. Mas até quando reinará a harmonia na base? Cristiano, é uma equação difícil, porque o PT e a presidente Dilma precisam dividir poder para governar. E o PT tem 20% na Câmara e 20% no Senado. Então tem que distribuir cargos para os aliados e dentro do próprio PT as tendências do partido, cada uma exigindo o seu espaço. E é natural que cada uma no seu ministério, na sua estatal, no seu cargo, vá buscar estabelecer relações com empresários para se alavancar aí nas campanhas eleitorais e para obter benefícios políticos. E o limite entre isso e a corrupção é uma zona cinzenta, é um limite muito complicado. Então, periodicamente, os problemas vão aparecer e a presidente Dilma, pelo visto, como você disse, está implantando aí um novo estilo. É preciso saber qual é o limite desse novo estilo. Se essa nova maneira de tratar os problemas vai levar ou não vai levar à desestabilização da base do governo. O que é interessante observar é o seguinte, aquela mudança que aconteceu no Ministério do Transporte, a gente achou que tinha acabado, né? Mas não. Né? Novos desdobramentos, nova saída de muita gente. Na sexta-feira, mais substituições. Mais substituições, e agora nós estamos numa situação de que nós não sabemos até quando, até onde isso vai parar. Né? Exatamente. Eu acho que essa frase que ela tem dito, que não vai contemporizar com as denúncias, ela vai tomar providências, isso é uma coisa que surpreende o mundo político. Se nada mais grave acontecer, a preocupação dela é em estancar o desvio de verbas no Executivo e não permitir que isso provoque o desandar de sua base parlamentar, que é tão ampla. No caso do Ministério dos Transportes, o foco foi o PR, e em particular o presidente do PR. E há uma disputa agora por cargos, porque o ministro está escolhido, a presidente escolheu muito rapidamente o ministro Paulo Sérgio Passos, até me disse uma autoridade do Palácio, para não deixar passar a ideia de que temia o discurso, o depoimento do Pagô no Congresso no dia seguinte, mas tem outros cargos, tem o próprio DENIT e a situação do próprio Pagô, que não está sacramentada, como ele mesmo disse, ele está de férias, e para voltar é uma coisa complicada, e para substituir é outra complicação, porque tem que sabatinar, o vice dele foi o que saiu na sexta-feira, ou seja, está criando um buraco grande no governo. Ela está fazendo isso na época que dá para fazer com facilidade, que é começo de governo, que todo mundo quer aderir ao governo. Essa hora é a hora que o pessoal luta para se ajeitar dentro do trem, não para sair do trem. O que pode ter de dificuldade para frente é, eventualmente, se houver problemas na economia, se cair a popularidade dela e se o capital político dela sofrer alguma corrosão, aí é possível que a base parlamentar, a base política dela no Congresso, apresente uma fatura mais pesada e talvez ela, numa situação hipotética como essa, não tenha tanta liberdade de movimento como está tendo agora. Eu conversava com um petista e ele me dizia o seguinte, que a desenvoltura dela para demitir
e substituir pessoas de cargos importantes é aquela ousadia de quem não conhece exatamente o risco que está correndo, seja o risco político, seja o risco da estrutura de poder mesmo, né? Então, e por isso ela tem essa coragem de demitir tão rápido. Eu nunca vi um presidente demitir tão rápido, e isso deve dar retorno político na opinião pública em próximas pesquisas. Mas vamos ver no Congresso, porque, como diz o ditado, né, Ribamar, a consequência vem depois, né? Mas numa semana tensa na política como essa, quem aproveitou para dar as caras, mais uma vez, foi o ex-presidente Lula. Ele apareceu em outro congresso, o da UNE, em Goiânia. E para os estudantes universitários também falou da disputa de 2014. A presidenta Dilma vai fazer mais e melhor do que nós fizemos. Vai inaugurar, até o final do mandato dela, desse primeiro mandato, mais 200 escolas técnicas. O presidente Lula pode ter razão, porque a economia cresceu muito pouco no primeiro mandato dele. O Brasil cresceu bastante no segundo mandato. Então, esse ano o país já vai crescer bem, né? Tem algumas nuvens negras no horizonte, relacionado com a situação internacional, né? Ninguém sabe mais ou menos para onde é que está indo a Europa, está tendo dificuldades, a Itália, a Espanha, Portugal, a Grécia, então está uma coisa de doido. Então ninguém sabe qual vai ser o desdobramento da economia em termos internacionais. Teremos uma nova crise, por exemplo, já tem gente que acha que vai haver um novo mergulho, né, da economia mundial. Mas enfim, pelo menos, mas o quadro que está traçado esse ano, provavelmente a economia vai ter um desempenho melhor do que teve no primeiro mandato dele. Se o dinheiro continuar vindo para cá da maneira como tem vindo, é possível que isso se realize. E só para acrescentar, uma outra preocupação é o grau de endividamento das famílias brasileiras e o quanto por cento da renda que as famílias brasileiras estão comprometendo com o pagamento de dívidas. Isso foi assunto aí de reportagens aí na imprensa internacional e, de fato, merece uma atenção maior para a gente poder prever se a economia vai ir bem ou se vai ir um pouco, não tão bem assim. Isso nós vamos falar no último bloco, quando a gente falar de economia, mas do ponto de vista político, essas mudanças da Dilma tão rápidas e tão definitivas assim, levaram alguns aliados dela a imaginar o seguinte: ela é candidata, ela é presidente de um mandato só, porque o Lula, ele não conseguiu se recolher, ele seria o grande mensageiro internacional, não é? Mas ele está sendo o grande mensageiro nacional. Agora mesmo em Goiânia ele anunciou que vai percorrer o Brasil, vai fazer política. Então ele vai tentando socorrer a Dilma nessa questão da comunicação dele com a sociedade, sempre fazendo um discurso para ela. Em Goiânia mesmo ele falou: eles estão querendo que volte a inflação. Eles é aquele personagem que ele criou, que é quem fale alguma coisa mal do governo. Já disse que é culpa tudo da imprensa também. Enfim, ele é ex-presidente, está mantendo o discurso Lula, de presidente. O ex-presidente Lula precisa de inimigos, né? Ele sem inimigos não sobrevive. E o engraçado é o seguinte, que ele disse que ia dar o exemplo de como é que se comportaria um ex-presidente, né? Então, mas um ex-presidente de governo aliado, ele está indo, né, de vento em popa. Mas agora nós vamos falar de uma outra coisa, que é o seguinte: o Congresso entrou em recesso, mas alguma coisa ficou muito clara neste primeiro semestre de governo. Há muito tempo eles dividem assim os principais postos do Senado, no comando da casa e nas lideranças. Mas agora as críticas saem do próprio partido deles. José Sarney, Renan Calheiros e Romero Jucá se revezam em cargos importantes no Senado. Um na presidência da casa, outro na liderança do PMDB e outro na liderança do governo. Mas agora, com a renovação da bancada, os novatos querem mais espaço. A disputa interna no PMDB tem chamado a atenção do conjunto da base. Antes eram apenas 2 dissidentes, Jarbas Vasconcelos e Pedro Simon. Agora já são 8 senadores, quase a metade da bancada do PMDB, que é de 20 senadores. Bom, essa situação do PMDB, que tem agora esse grupo dos independentes, que são 8, uns falam que pode chegar a 10, já falaram até em 11.
na verdade, é o seguinte, é um grupo que está, de certa forma, chacoalhando o partido e a liderança, esse comando desse trio. Mas quem está com medo disso é o governo, porque nas votações das comissões, por exemplo, no dia ali do pagou, com aquela questão dos aloprados que foi votada a convocação de ministros e tal, o PMDB desapareceu. E o PT é que teve que bancar ali, enfrentar e derrotar as propostas da oposição de convocar ministros. Então, o governo fica muito mais preocupado, fica se desdobrando, porque é a maior bancada, e o fato é o seguinte, por trás de tudo isso, o que é? A presidência do Senado no ano que vem, né? O Renan Calheiros é um pré-candidato, mas no grupo dos novatos, Eduardo Braga é quem está se movimentando para isso, né? Cristiana, a premissa da estabilidade política do governo Dilma é uma boa relação do governo com o PMDB e do PT com o PMDB. Tivemos nessa semana até episódio do bolo. Né? Do bolo de noiva. Né? Do bolo de noiva, fofa, né? Que foi levado lá, e depois a própria presidente elogiou o líder Henrique Eduardo Alves pela iniciativa de ter levado o bolo. Mas, de fato, esse poder muito concentrado na cúpula do PMDB no Senado, ele acaba incomodando especialmente os senadores que estão aí começando e que precisam levar recursos para os seus estados e que precisam mostrar prestígio político. Porque um problema dos políticos é esse: o político precisa chegar no seu estado e aparentar que tem prestígio, que está forte. Se a imprensa começa a divulgar que ele está fraco, que não é recebido, que é candidato ao cargo X e Y e não consegue se eleger, aí ele passa a ter problemas inclusive na sua base. Mas é um assunto até menos complicado para a presidente resolver do que esse problema do Ministério dos Transportes, porque basta para ela simplesmente dividir um pouco mais de poder. É preciso saber se ela vai conseguir convencer ali o trio, Sarney, Renan e Jucá, a dividir com os outros. Né? Mas, de qualquer forma, é um problema muito menor do que o presidente Lula teve no passado, né, no segundo mandato dele, com o Senado sem a maioria no Senado, no governo. E o próprio Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique, tinha o PMDB rachado, tinha uma parte do PMDB que sempre votava contra o governo. Exatamente, não tem nenhuma dúvida. Eu acho que o enfoque dessa questão hoje é o seguinte: nós estamos em julho de 2011 e o que tem por trás das disputas internas, inclusive na Câmara, essa história do bolo é por conta da presidência da Câmara em 2013, assim como essa questão do PMDB também é a presidência do Senado em 2013. Em político, o calendário é bem diferente do calendário... É sempre a próxima eleição, né? Exatamente. Mas fatos e versões agora, dá uma paradinha. E depois do intervalo, as notícias da economia, aquele nosso papo no cafezinho. Espera aí, que a gente volta daqui um pouquinho.